Olá, meus queridos alunos da EJA. Espero que vocês estejam aí todos muito bem, né? Que tudo possa estar tranquilo para vocês, né? E nós vamos caminhando, nós vamos trabalhando da melhor forma possível. Então vamos avançar um pouquinho mais, porque nós precisamos avançar um pouco mais, né? Nós precisamos avançar nesse quesito, né? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre força, né? Nós precisamos falar sobre força. Nós vimos a questão da eletricidade, na questão da eletrostática, tipo de eletrização, o que é eletrostática, essas coisas nós já vimos. Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho com força, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho com força. Bom, queridos amigos, então o que é força? Nós vimos que entre duas cargas eletrizadas de mesmo sinal, elas se repelem, e se ela for de sinal oposto, elas se atraem. Tá certo? Tá ok? Então, se ela for de sinal oposto, elas vão se atrair. Se for de mesmo sinal, elas se repelem. Bom, como que fica essas questões? Então, que força é essa? O que faz elas se afastarem? O que faz elas se juntarem? Isso, basicamente, é a força elétrica. Então, a força elétrica é a capacidade de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. Anotem isso no caderno de vocês. Desculpa. Se eu perguntar para vocês o que é força elétrica, vocês vão escrever basicamente isso. É a capacidade de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. A equação da força elétrica é conhecida como a lei de Coulomb, tá? Então, a força elétrica é conhecida como a lei de Coulomb. Então, se eu perguntar para vocês o que é a lei de Coulomb, vocês vão automaticamente definir que é força elétrica. Anotem isso também no caderno. Lei de Coulomb é força elétrica, porque está ali relacionado com a equação da força elétrica. Bom, Charles Auguste de Coulomb foi um francês que no fim do século XVIII, né, usando uma balança de torção, formulou a equação capaz de analisar a força elétrica. Essa equação da força elétrica é conhecida como a lei de Coulomb. Então, qual é a equação da lei de Coulomb? A equação da lei de Coulomb é basicamente essa, né? A lei é representada matematicamente pela equação. Então, esta equaçãozinha aqui, ó, é a equação da lei de Coulomb, onde F é força. Tá vendo esse K aqui, K0, KO? É a constante a constante eletrostática, né? Ou também conhecida como a constante de permissividade do vácuo. Aqui é a interação entre a carga 1, essa aqui é a carga 2, dividido pela distância entre elas. Então, essa equação nos diz o seguinte: quando eu tenho uma carga, duas cargas, tá? Duas esferas carregadas eletricamente, esta força é diretamente proporcional, a interação entre elas é diretamente proporcional entre elas e inversamente proporcional ao quadrado da sua distância. Então quer dizer que F é força, Q é a constante eletrostática, Q1 é a carga, Q2 é a segunda carga, a distância ao quadrado entre elas. Então a força é diretamente proporcional a Q1, Q2, inversamente proporcional à distância ao quadrado, tá ok? D é de distância, Q é de carga, Q é de carga, tá? Carga 1, carga 2, constante de permissividade. Calma que nós vamos trabalhar isso com muita calma. Ninguém precisa falar, nossa, mas o que é isso? Não. A gente precisa trabalhar isso, a gente vai trabalhar da melhor forma possível e com muita calma. Por isso eu desenvolvi um sisteminha para vocês trabalharem, que nós vamos ver aqui agora. Veja só, esse K0 aqui é a constante de permissividade elétrica no vácuo, tá? É a constante eletrostática no vácuo. Essa aqui é a situação, quer dizer que não existe ar. Nós vamos trabalhar só com essa. Nós não vamos trabalhar com mais nada. Nós vamos trabalhar só com essa constante. Então, qual o valor dessa constante? Ela sempre vai ter o valor de 9 vezes 10 elevado a 9. Newton é a unidade de força, tá? Newton
é a unidade de força. Metros, por causa da distância. Como D está ao quadrado, vem ao quadrado. Coulomb é a carga, lembra? C é de carga. Como são duas, também são ao quadrado. Então, veja só. Isso é importante, viu? Questão de unidade. Força sempre vai ser dado em Newton. Constante. Essa constante sempre vai estar lá. Vocês não precisam se preocupar com ela, que ela sempre vai estar lá. Com esse valor 9 vezes 10 elevado a 9 é Newton por metro quadrado, Coulomb ao quadrado. A unidade de carga é Coulomb e a distância é metro. Não é para vocês ficarem preocupados. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, está difícil. Não, nós vamos fazer isso dar certo, tá? Se não der certo, vocês me procurem, tá? Que eu vou estar ajudando vocês, tá ok? Então vamos lá. Então vocês têm que lembrar que F é de força, constante, carga 1, carga 2, distância, ok? Então vamos aplicar isso para ver como que fica. Se vocês falarem assim, eu não sei a questão de múltiplos, eu não sei quanto que vale as letrinhas, nós vamos trabalhar isso, viu? Lá no primeiro material, eu lembro até que o senhor Antônio me perguntou, Sandro, como que fica essa questão de múltiplos, né? Milicoulomb, microcoulomb. Então, cada letrinha dessa, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, centímetro, tá? Centímetro. A primeira letrinha, a unidade, sempre é a última. É a letra que não muda. A primeira letrinha é sempre um número, é sempre uma potência. Por exemplo, o cent está aqui, cent, tá? Cent vale 10 a menos 2. Eu passei para vocês, por exemplo, lá milicoulomb. Lembra do material anterior, da aula anterior? Milicoulomb, mili. A primeira letrinha é sempre um número, uma potência, né? Um submúltiplo. O mili, mili, vale 10 a menos 3. Aqui na frente estava o Czinho de Coulomb. O Coulomb é a unidade da grandeza, tá? Eu passei também, me falha a memória, alguma coisa sobre microcoulomb. Micro. Tá aqui o micro. O que acontece? O que é o micro? É 10 a menos 6. Isso aqui é uma tabelinha que vocês sempre depois vão guardar. Também lá no exercício vai estar isso para vocês. Da prova de vocês vai estar esses valores. Mas aguardem com carinho essa tabela, tá? Ela faz parte para toda a vida. Todo o conteúdo depara com essas questões aí dessa tabelinha de múltiplo, tá ok? Mas conta aqui, vocês, por exemplo, essa potência aqui. Isso aqui eu poderia representar por uma letra, tá? Isso que significa. Esses múltiplos aqui. Então isso aqui vocês guardam no cantinho caso precisar. Vê aqui um exemplo. Duas cargas pontiformes iguais. De 5 vezes 10 a menos 6. Eu já dei a potência para vocês de 10 a menos 6. Coulomb. O que vocês vão falar? O que vocês vão fazer? Primeira coisa, com muita calma. Duas cargas. Se são duas cargas, então carga 1, carga 2. A primeira carga é de 5 vezes 10 a menos 6, C. Então você vai colocar aqui, 5 vezes 10 a menos C. Vai fazendo com calma. Não tente fazer nada direto, não, tá? E menos 4 vezes 10 a menos 6. Então a primeira é de 5 vezes 10 a menos 6. A segunda é de menos 4 vezes 10 a menos 6. Então até desenhei aqui, a carga 1 para vocês. Uma esfera que tem uma carga de 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. A carga 2 é de menos 4 vezes 10 a menos 6. Se aqui é negativo e aqui é positivo, é lógico que vai ocorrer entre elas o quê? Uma atração, né? Vai ocorrer a atração. A primeira coisa. Eu disse também que se encontra no vácuo e estão separadas por uma distância de 3 metros. Tá aqui, Eu anotei aqui, uma distância de 3 metros. Se tem só uma letrinha, significa que essa é a unidade, tá? Não precisa mexer com essa letra. Determine a força elétrica existente entre elas. Então qual é a força com que elas vão se atrair? Tá? Qual é a força que elas vão se atrair? Então, veja só, a constante aqui, para vocês, já vem pronta. Eu quero saber qual é a força com que essas duas vão querer se juntar. Vocês vão montar assim. Lembra a equação que eu passei para vocês? Essa aqui?
vocês vão escrever ela, tá? Força que é igual a constante vezes carga 1, carga 2, distância ao quadrado. Vocês vão escrever ela. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão falar, qual o valor dessa letrinha aqui? Vocês vão pegar ela aqui, ó. Tá aqui no exercício. Sempre vai ter ela, sempre. 9 vezes 10 elevado a 9. Então essa letra aqui, ó, vale isso. Qual o valor da carga 1? O valor da carga 1 é 5 vezes 10 a menos 6. Tá aqui? Qual o valor da carga 2? Menos 4 vezes 10 a menos 6. Qual o valor da distância? O d vale quanto? 3 ao quadrado. Agora, como professor, eu não consigo fazer essa conta. Para facilitar a vida de vocês, eu criei essa tabelinha aqui, ó. Eu criei essa tabelinha que está aí no material de vocês, tá? Se vocês for resolver pelo celular, tente deitar, fazer na parte de paisagem, inverter a tela do celular para caber, que às vezes ela pode dar uns hashtags porque o espaço da tela não está na configuração. Mas eu montei uma tabelinha para vocês resolverem. O que vocês vão fazer? Eu vou dar nota para quem souber substituir esses valores, viu? Eu vou dar nota para quem sabe substituir esses valores. Ah, mas eu não sei resolver. Eu não estou falando para resolver, eu estou falando para substituir. Que pelo menos substituir vocês têm que fazer um esforço de substituir os valores de cada letra, tá? E como que eu vou resolver? Você vai usar essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma tabelinha muito simples, que é essa, tá? Como que você vai fazer? Aqui embaixo, essa tabelinha é uma tabelinha do Excel, tá? É uma tabelinha do Excel. Com muita calma, vocês vão ler as descrições embaixo. Aqui, ó. Carga, distância e força. Eu tô querendo calcular quem? A força. Preste atenção no que o exercício está falando. Vamos voltar lá no exercício para que vocês possam entender. O exercício fala aqui, ó. Determine a força elétrica. Então, até eu coloquei aqui para vocês, ó. Estamos procurando a força. Então, se eu quero saber a força, aqui na sua planilhinha, né? Você vai procurar o quê? Força. Se eu quero força, então eu vou procurar força. Aqui, ó, esse primeiro quadrado, essa parte verde, essa parte colorida, vocês não vão preencher nada. Vocês vão preencher só a parte branca. Carga, primeira carga. A primeira carga é de quanto? Você vai colocar só número aqui, tá? A primeira carga é 5. Depois, aqui, a segunda coluna, aqui ó, essa segunda coluna é só o valor do expoente. Aqui é o número, o valor do expoente. O expoente é 5 vezes 10 a menos 6. Então, você vai digitar menos 6 aqui dentro, tá ok? A segunda carga, o número é o quê? Menos 4. Qual o valor do expoente? É menos 6, tá? Qual o valor da distância? É 3 só, não tem expoente. Qual é o resultado que deu? Assim que você preencheu, ó, aqui na parte colorida você não vai mexer. O resultado que deu foi menos 2,00 e menos 0,2. Certo? Lembrando que esse E aqui, que nós já estudamos, ele tem um valor de potência de 10. Então, vamos ver como que eu resolvi. Então, é simplesinho. Você vai colocar o valor de cada carga. Aqui você vai colocar o número, só número. Aqui você vai colocar só o valor dos expoentes. Se a distância tiver expoente, você coloca expoente. Se não, você deixa em branco. Tá ok? Bom, você preencheu, anota o valor que deu. A própria planilha vai calcular para vocês. Você vai anotar isso do jeitinho que está, tá? E o que você vai fazer? Você vai anotar da seguinte forma. Só voltar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Vocês compreenderem aqui esse valor. Vocês anotem esse valor que deu na planilha. E depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Tá vendo o valor aqui, ó? Por que eu tirei já o negativo? Porque esse negativo significa que é uma atração. É uma força de atração. Então, eu já tirei o negativo de lá. Porque lá no exercício da planilha deu menos aqui, não deu? Deu menos. O que significa que é menos? Porque é uma força de atração. Então eu coloquei aqui, ó, força de atração. Agora veja só. 2 vezes 0,00 E menos 2. O que significa esse E? Esse E significa 10. Não significa 10? Então eu só reescrevi a equação. Ó, força que é igual. Coloquei o menos para vocês entenderem que é negativo, que é de atração. 2,0
vezes, no lugar do E eu coloquei 10, elevado a menos 2N. Elevado a menos 2N. Então quer dizer que isso aqui é uma força de atração. Isso é o máximo que eu posso fazer para facilitar a vida de vocês. Isso aqui eu quero que vocês esforcem para substituir. Da onde que eu tirei esse 9 elevado a 9? Eu tirei da constante aqui, ó. No lugar dela eu coloquei o valor. Depois, dividido. Qual o valor da carga 1? 5 vezes 10 a menos 6. Tá aqui, 5 vezes 10 a menos 6. Vezes, qual o valor da carga 2? É o menos 4 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Eu coloquei aqui a distância ao quadrado para vocês. Depois, o que que eu fiz? Eu fui lá na minha planilha. Vou voltar na planilha para vocês, tá? Para vocês entenderem. O que que eu fiz aqui? Vou apagar aqui só para vocês verem o que que eu fiz. Eu separei. Fui lá no valor. Olha nos dados que vocês tiraram. Por isso que tirar dados é importante. A primeira carga, o número é 5. Qual o valor do expoente? O expoente é menos 6. A segunda carga é que? É menos 4. Qual é o valor do expoente? Também é menos 6. Qual o valor da distância? É 3. Não tem expoente. Automaticamente a planilha vai te dar o valor necessário. Ok? Aí é só colocar no lugar do E o valor 10, multiplica por 10 e eleva o expoente, que é a mesma coisa. Tá ok? Então, amados, é dessa forma que vocês vão estar trabalhando. Tá ok? Simples. Lógico que a primeira vez deixa vocês um pouco mais assustados, mas não é nada, não é um bicho de 7 cabeças não, viu? Aqui, ó, no resultado aqui, tá aqui força de atração, mas é atração, viu? Porque na hora que eu digitei ficou faltando o oi, certo? Então, qual é o valor da sua força? 2 vezes 10 a menos 2 Newton, ok? Vamos no exemplo 2. O exemplo 2... é importante também falar, ó, duas cargas. Até desenhei duas cargas aqui, ó. Uma de 3 milicoulomb. Interessante, agora não apareceu potência, ó. Milicoulomb. 3 milicoulomb. E 4 microcoulomb. Duas cargas, 3 milicoulomb e 4 microcoulomb. Encontra-se no vácuo e estão separadas por uma distância de 6 milímetros. De 6 milímetros. Então, a carga 1 é 3 microcoulomb. A carga 1 é 3 microcoulomb. A carga 2 é 4... A carga 3 é 3 milicoulomb. Desculpa se eu falei micro. E a carga 4 é 4 microcoulomb. 3 milicoulomb, 4 microcoulomb. E está separado por uma distância de 6 milímetros. 6 milímetros. Determine a força elétrica existente entre elas. Primeira coisa, a carga é positiva, a carga é positiva. As cargas são positivas. Então quer dizer que elas vão ter uma força de repulsão. Elas vão ter uma força de repulsão. Elas vão ter uma força de repulsão. Vocês podem falar assim, tá, professor, como que o senhor encontrou esta potência aqui, ó? O que vai permanecer, o que é unidade, é só a última letra. A letrinha da frente é uma potência. A letrinha da frente é uma potência. Então, essa fica. Mas qual é o valor dessa potência? Por isso que eu coloquei lá para vocês a tabelinha de múltiplos. Isso aqui é um M. Então, vamos lá na tabelinha de múltiplo? M. Aqui o M, ó. Mili. Quanto que vale o M? 10 a menos 3. Então, no lugar do M, eu coloquei 10 a menos 3. Tá aqui. 10 a menos 3. Tá certo? Agora, esse aqui é um micro. Essa letrinha aqui é uma potência. Só é a unidade essa última letra aqui. Essa aqui é uma potência. O que vocês vão fazer? É um micro. Professor, mas como? Qual o valor desse micro? Vamos lá na tabelinha de múltiplo. Nós vamos encontrar aqui, ó. Olha o U aqui, ó. Micro. Quanto que vale esse micro? 10 a menos 6. Então, eu vim aqui, ó, no lugar do micro, coloquei 10 a menos 6. Milímetro. O último é a unidade, mas o primeiro é uma potência. É o mili. Quanto que vale meu mili? Vou lá na tabelinha mili. Mili.
é 10 a menos 3. Eu venho aqui e substituo. Eu substituo. Mili 10 a menos 3. E deixo a última letra, que a última letra é o coulomb e metro. E essa aqui sempre vai dar para vocês, o exercício sempre vai trazer para vocês a constante permissividade. Pessoal, torno a dizer, é de suma importância tirar esses dados. Esses dados é importante ser retirado. Determine a força elétrica. Então, eu quero calcular a força elétrica. Você vai pegar a equação grandona, F que é igual. Copie ela com calma, não copie ela correndo não. Força que é igual a constante, o QO, a carga 1, a carga 2, a distância ao quadrado. A constante, a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Quanto que vale esse Q0 aqui? Esse K0? Tá aqui, ó. O resultado também você já anotou aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a 9. Qual o valor da primeira carga? A primeira carga é 3 vezes 10 a menos 3. Você tirou aqui, ó. Tá? Qual é o valor da segunda carga? É 4 vezes 10 a menos 6. Qual o valor da distância? O valor da distância é sua... Ah, eu errei aqui, viu? Tá? Aqui, ó. Aqui não é 3 não, viu? Tá? Desculpa. Me desculpa. Aqui é 6. Eu errei aqui no dado, tá? Porque na hora de digitar, você vai digitando, você vai montando, eu acabei errando. Aqui é um 6. Se é 6 aqui, é 6 aqui também. Desculpa. Então, o valor da distância é 6 vezes 10 a menos 3. Tem que levar dentro de parênteses ao quadrado, porque eu tenho uma potência e tem outro expoente. Elisandro, como que eu vou fazer? Você vai lá na sua planilhinha, depois que você substituiu, você vai lá na planilha para poder resolver. Você vai lá na planilha. Tá perguntando o que para você? Tá perguntando força. Se tá perguntando força, então vamos lá na planilha. E na nossa planilhinha, nós vamos procurar a aba força. Então, se nós vamos procurar a aba força, aqui eu vou tirar os dados do outro exercício e vou lançar o resultado. A primeira carga, você vai lá, por isso que é importante anotar os dados, né? Nós temos que anotar esse dado. A primeira carga é de quanto? 3 vezes 10 a menos 3. Qual o valor da segunda carga? 4 vezes 10 a menos 6. E qual o valor da distância? É 6 vezes 10 a menos 3. Por que é importante? Porque você vai substituir aqui. Valor da primeira carga, 3. Qual o valor do expoente? Menos 3. Qual o valor da segunda carga? 4. Qual o valor do expoente? Menos 6. Qual o valor da distância? O número é 6. Qual o valor do expoente? Menos 3. A própria planilha vai resolver para você. Qual é o valor da força? Você vai anotar. A força vai ser de 3,0. Esse E que significa 10. Mais, você pode ver que apareceu o sinal mais. Mais 0,6. Como que você vai transformar? Vai ser 3, no lugar do E é 10. 3,0, não precisa colocar 2 zero aqui não, só um zero depois da vírgula já é o suficiente. 3,0 vezes 10 elevado a 6. Não é complicado, é trabalhoso, mas é preciso que nós possamos estar fazendo, tá? Então a gente tem aqui, ó, qual o valor dessa conta toda que nós fizemos na nossa planilha? 3,00E mais 6. Então eu reescrevi esse termo aqui, ó, força que é igual a 3,0, o valor do E é 10, elevado ao expoente 6 Newton. Unidade de força é Newton. E essa força é uma força de repulsão, tá ok? Olha aqui o exemplo 3. Duas cargas estão separadas por uma distância de 5 centímetros. Então, ele falou aqui, ó, a distância é de 5 centímetros. A distância é de 5 centímetros. Gera uma força de repulsão. Veja, ele já me deu o valor da força. Vou calcular a força aqui nesse exercício? Não, porque ele já me deu. Força de quanto? 5 vezes 10 elevado à terceira Newton. Tá? Eu tirei daqui, ó. 5 vezes 10 à terceira Newton. Determine o valor da carga 1. Ele está querendo o valor da primeira carga.
Sabendo que o valor da carga 2 é igual a 6 microcoulomb. Ele me deu o valor da carga 2, ó. O valor da carga 2 é de 6 microcoulomb. E qual é a constante ele também me deu. Eu anotei aqui a constante. Então, tem duas cargas. Uma eu não sei o valor, a outra eu sei, 6 microcoulomb. Estão separados por uma distância de 5 centímetros. Tá? A distância entre elas aqui é de 5 centímetros. E a força que está atuando dela é de 5 vezes 10 elevado à terceira newton, ou seja, 5.000 newtons. Eu anotei todos os dados, está faltando o valor da primeira carga, e o que eu vou fazer? Vou encontrar o valor dessa carga. Então, qual é a minha equação? Anotem a equação. Mas eu já sei a equação, anotem a equação. Força que é igual à constante, né? Vezes a primeira carga que eu não sei, a segunda carga que eu sei e a distância que eu sei. Então, força que é igual a constante, carga 1, vezes a carga 2, dividido por distância ao quadrado. O que eu vou fazer? Substituir valores. Força, a força sua está aqui, de 5 vezes 10 à terceira. Qual o valor do seu F? 5 vezes 10 à terceira. Vim aqui, anotei. Não tem o sinal da igualdade aqui? Repito o sinal da igualdade aqui. Qual o valor da constante? É de 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Tá aqui, ó. Tá certo? Tá aqui. Qual o valor da carga 1? Não sei, então deixo carga 1. Não sei o valor dela, então deixo. Tá? Qual o valor da carga 2? É de 6 microcoulomb. Tá? 6 microcoulomb. Qual o valor da distância? O valor da distância é de 5 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Depois que eu substituir, é só jogar na minha planilha. Nós vamos voltar lá na planilha para você estar fazendo. Amados, entenda bem. Não esquecendo de identificar que isso aqui é um micro, isso aqui é um centímetro. Vai na tabelinha e encontra esse valor. Qual o valor do micro? Vou voltar lá só para vocês verem. O valor do micro está aqui, ó, 10 a menos 6. Eu vim aqui, ó, e substituí o micro, 10 a menos 6. Qual o valor do centímetro? Cent. Então, vamos lá na tabelinha. O C tem o valor de 10 a menos 2. Eu vim aqui, ó, e anotei 10 a menos 2, tá ok? Como esse aqui já veio pronto, não precisa, tá? A última letra é unidade. Se só vem uma letra, então esquece, tá? Que já tá pronto. Tá certo? Eu substituí esses valores aqui, ó, nessa equação. Espero que vocês tenham entendido como substituir. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido como substituir. O valor da força é 5 vezes 10 a terceira, tirei daqui. A constante é de 9 vezes 10 elevado a 9, o próprio exercício trouxe. Eu anotei ele aqui nos meus dados. O valor do meu Q1 é o que eu estou procurando, a primeira carga é o que eu estou procurando. O valor da segunda carga é 6 vezes 10 elevado a menos 6. E o valor da distância, que é 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. Eu coloquei entre parênteses porque já tem um quadrado aqui do lado de fora. Tem que colocar em parênteses. Qual é o valor da carga 1? Aí vocês vão trabalhar na planilha. Estou falando de carga, né? Eu estou falando de carga. Olha, aqui embaixo é força, carga está aqui, ó. Tá vendo? Se eu estou falando de carga, eu vou clicar aqui, tá? Carga. Vou clicar aqui. O que vocês vão fazer? Aqui, ó. Aqui é carga 1, carga 2. Não interessa quem vai ser. Desde que uma esteja aqui, tá? Lá tá falando de carga 1. Mas aqui, ó, você pode ver que eu inverti. Não tem importância. Pode ser carga 1, carga 2, como você quiser. Agora, veja só. Qual o valor de uma das cargas que você tem lá? Qual o valor de uma das cargas? Eu vou voltar lá para me anotar. Só um minutinho que eu vou anotar os dados para me substituir para vocês. Que é 6, uma das cargas que eu falei de Q2 é 6 vezes 10 a menos 6. A distância de separação delas é de 5 vezes 10 elevado à segunda. E deixa eu só pegar aqui para que eu possa auxiliar vocês. Uma das cargas, o valor da força é de 5 vezes 10 a terceira, tá ok? Então veja só, vamos substituir lá então. Vamos substituir. Qual o valor de uma das cargas? O valor de uma das cargas é de 6 com expoente menos 6. Lembrando, aqui está Q1, mas lá eu anotei Q2. Não tem importância, desde que eu encontre uma delas. Qual o valor da minha força? O valor da minha força é 5. Qual o expoente dele? É 3 positivo.
Qual é a distância entre eles? A distância é 5 elevado a menos 2, o expoente menos 2. Qual é o valor da minha carga? Então, a minha carga, ela deu 2,31, né? O E, que significa 10, a menos 4, tá? A menos 4. Então, vamos voltar lá? Vocês entenderam como substituir isso aqui? Eu espero que sim. Substitui um dos valores das cargas aqui, o valor da carga. Lembrando que esse lado aqui é expoente, esse aqui é o número, tá? E esse valor aqui, onde está colorido, não se mexe, tá ok? Então, vamos voltar lá para que vocês possam entender. Anotei o meu resultado. A partir que eu anotei o meu resultado, que foi de 2,31 e menos 4, que o zero aqui na frente, quando não tem vírgula, não tem valor, tá ok? Então quer dizer que minha carga 1 vai ser de 2,31. No lugar do E vale quanto? 10 elevado a menos 4. Quem quiser colocar menos 0,4 também tá certo, não tem problema não, tá? É importante que tenha esse resultado aí, tá? Então o valor é de 2,31 vezes 10 a menos 4. Às vezes pode dar trabalho, né? Vocês podem achar que é muito trabalhoso, mas tá prontinho na planilha. É só jogar que dá certo, tá ok? Toda vez que vocês forem começar uma nova atividade, eu aconselho vocês na planilha. A primeira coisa que vocês vão fazer na planilha, apaga os dados. Apaga todos os dados, para não ficar dados do outro exercício. É só clicar em deletar, tá? É só clicar em deletar antes de começar a lançar os dados, para apagar. Porque senão pode misturar as potências de outro exercício, esquecer de apagar alguma coisa, e isso pode depois dar problema, tá? Mas só pequenos cuidados, é coisa mínima, tá? Então vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais, né? Então vamos avançar um tiquinho mais para frente. Olha aqui o exemplo número 2, o exemplo 4, né? O exemplo 4, ele vai dizer assim: duas cargas de 5 nanocoulomb e de 8 nanocoulomb. Veja que ele já deu o valor das duas cargas. Então anotei aqui, ó, 5 nanocoulomb, nano é 10 a menos 9, e 8 microcoulomb, micro é 10 a menos 6. Sofre uma força de repulsão de 90 newtons. Veja que ele já deu também a força, ó, força de 90 newtons. Não é uma força de repulsão de 90 newtons. Determine a distância, então ele está querendo, ó, determine a distância, ele está querendo saber a distância que elas estão separadas. Determine a distância que estão separadas estas duas cargas. Então ele quer saber o valor da distância. Então a minha primeira carga eu tenho, que é de 5 nanocoulomb, a segunda eu tenho de 8 microcoulomb. Eu sei que a força de repulsão, né, a força de repulsão entre elas, porque é força de repulsão, porque ambas são positivas, positivo com positivo se repune, né? E é de 90 newtons. Então o que está faltando? Qual é o valor dessa distância entre elas? Você vai pegar a equação zona, vai escrever força, que é igual a constante, vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Qual é o valor da minha força? É 90. Não tem potência, viu? 90. Então, se não tem potência, vocês não inventam potência, não. É 90, é um número. Qual o valor da constante? É 9 vezes 10 elevado a 9. Qual o valor da carga 1? É de 5 nanocoulomb. 5 vezes 10 a menos 9. Vezes 8 vezes 10 a menos 6, que é o 8 microcoulomb. Tá aqui, ó, que transformou. Qual o valor da distância? Nós vamos encontrar agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e jogar na planilha de vocês. Vocês vão pegar e jogar na planilha esses dados. Mais uma vez, só vou anotar aqui os dados para me lançar lá para vocês. A carga 1 é de 5 vezes 10 a menos 9. A carga 2 é de 8 vezes 10 a menos 6. A força entre eles é de 90 newtons. E vamos jogar esses dados aqui. O valor, olha, preste atenção. Aqui está falando de carga. Você quer carga? Não, você quer distância. Olha no rodapé da sua planilha que vai estar assim, ó, distância. Clique em distância. Vai abrir aqui para você distância. Qual o valor da carga 1? 5. Qual o valor do expoente? Menos 9.
Qual o valor da carga 2? O valor da carga 2 é 8. Qual o valor do expoente? É menos 6. Qual o valor da força? É só 90. Não tem expoente. Então, qual o valor da distância entre eles? É de 2,00 e equivale 10 menos 3. Menos 3. Tá? Então, anotei esse valor. Eu vou melhorar ele na minha resposta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou anotar ele aqui, ó. A minha distância será de 2,00 e menos 3. E vou reescrever. A distância é 2,0. No lugar do e eu vou pôr 10, né? 10 a menos 3 metros. Quem conseguir, quem estiver trabalhando bem com a tabela de múltiplos, sabe que 10 a menos 3 é mili. Então, se quem quiser escrever que é 2 milímetros, também está correto. Mas se deixar desse jeito aqui, professor, está correto? Está correto, ok? Está corretíssimo. Então, amados, é basicamente isso. Eu me coloco inteiramente à disposição de vocês. Essas atividades vai estar aí pronta para vocês, que vocês possam estar fazendo, tá? Faça com calma, faça com muita atenção, substitua os valores, aprenda a manipular a equação, aprende a manipular a planilha, que facilita a vida de vocês. Se a planilha não abrir no seu celular, né, provavelmente alguns vão ter que baixar o Excel, né, a estrutura do Excel para poder tá fazendo isso. Né, ele é gratuito, tem a parte gratuita. E que eles estão no computador não vai dar problema nenhum, mas quem for resolver pelo Excel pode dar um probleminha. Que tem que girar a tela para caber todo o sistema, tá ok? Um grande abraço para vocês, me coloco inteiramente à disposição. Qualquer dúvida, qualquer erro que tiver que ocorrer aí, pode estar me procurando, que eu vou estar auxiliando vocês. Semana que vem, provavelmente, eu quero marcar um dia no horário de aula de vocês, por volta das 8 horas, para a gente fazer um bate-papo ao vivo, tá? Eu quero fazer isso com vocês, mas eu vou aguardar essa semana para a gente estar marcando e agendando esse bate-papo ao vivo. Coloque no grupo que tem conteúdo novo, faça com calma, com muita tranquilidade que vai dar certo. Não é um bicho de 7 cabeças. E não fale que vai dar conta. Leonor, até veja Leonor. Professor, eu não consigo, professor. Consegue, Leonor, você consegue. Também, lá do terceiro B, né? Eu tenho lá o seu Antônio, a Dona Maria consegue. Também a Leidiane consegue. É ter calma e paciência, que dá certo. E me coloco inteiramente à disposição de vocês. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.